Professor, seja bem-vindo aqui ao Inova 360, aqui na Record News. A gente está aqui esquentando os motores para o nosso reality show Batalha das Startups, onde nós vamos mostrar projetos incríveis que prometem revolucionar o futuro de vários setores da economia. E nada melhor do que conversar contigo, que é um especialista em arqueologia, tem revolucionado aí também o mercado das comunicações, tem feito um trabalho muito bem feito. Inclusive, quero aproveitar para te parabenizar, porque falar de arqueologia, conectar ciência e fé nunca foi fácil, mas o professor Rodrigo Silva tem feito isso com maestria. Parabéns e obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Reginaldo. É um prazer estar aqui. Olha, eu já estou ansioso por esse reality show que você anunciou aí. E o Brasil tem que ser realmente aquilo que faz jus a um país continental. Nós temos que ser o país das oportunidades, realmente o país das startups, porque esta é uma palavra-chave agora para o século XXI. E eu fico feliz porque a Record News está dando oportunidade para essa temática aí. Muito legal. Agora, olha só que bacana, professor. A gente tem uma oportunidade aqui, né, até de fazer uma brincadeira, né? O professor falou um pouquinho sobre o estudo do passado e eu sou especialista em falar um pouquinho do futuro, das coisas que vêm por aí. Agora eu quero fazer uma provocação. O que a gente podia fazer uma futurologia, né? Um chute aí para o futuro dos negócios disruptivos, principalmente usando essa conectividade de fé junto com tecnologia e ciência. Dá para a gente imaginar que no futuro elas vão estar próximas, professor? Eu acredito que sim, porque veja bem, apesar de ter uma gama aí de pessoas tentando colocar dentro de sala de aula o que eu chamaria de um ateísmo metodológico, separar ao máximo ciência e religião, mas apesar de todos esses esforços, você vê que ainda há muitos acadêmicos que continuam mantendo a sua fé em Deus. E mais do que isso, a população, de um modo geral, não consegue se livrar do sagrado. Aliás, tem até um livro em inglês do Dr. Newberg, que ele fala o seguinte: por que Deus não quis ir embora? Onde ele mostra o que ele chama até de neuroteologia, como é que o ser humano tem uma predisposição para o transcendente, uma busca para o sagrado. Pode sim ter uma mudança do que seria esse sagrado. Alguns vão tentar buscar isso numa autoajuda, num contato com a natureza, mas não importa. A busca pelo transcendente continuará sendo vista na humanidade enquanto nós estivermos por aqui. E é bem bacana ver isso, porque quanto mais a tecnologia se expande, mais também são os canais, as oportunidades de falar de fé, né, de evangelizar, de levar a mensagem, a palavra e tudo mais. Agora eu quero te perguntar uma coisa, professor. A tua participação nas novelas, ali principalmente do Grupo Record, trazendo ali uma bagagem de estudo, comprovando até algumas coisas que aconteceram ali nos tempos bíblicos. Como que é essa experiência, hein? Olha, uma experiência maravilhosa. Na verdade, esse namoro com a Record TV já começou um tempo atrás, durante a novela O Rico e Lázaro. A gente teve algumas reuniões lá com a Paula Richards para poder fazer alguma coisa, que era a autora da época. Depois acabou efetivando a participação da gente aí junto com a novela Gênesis, que já está nos capítulos finais praticamente, né? Já terminamos as gravações lá no Rio. E o meu papel é a consultoria histórica. Por exemplo, como é que as pessoas se vestiam? Como eram os cumprimentos dos egípcios? Será que um egípcio, quando ia embora, ele dava tchauzinho? Qual era a postura das pessoas diante de Faraó? O que estava acontecendo no mundo em redor quando a Bíblia narra aqueles acontecimentos? Por exemplo, Abraão. Em que época a gente colocaria Abraão saindo de Ur dos Caldeus? Então a gente trabalha o período de Ur 3. Em que época, aproximadamente, José estaria no Egito? Então a gente estuda o período dos Ixos. Isso dá uma ambientação à Bíblia, permite a Bíblia ser lida de maneira tridimensional, seguindo ao máximo possível o que nós temos de informação da época. Agora, é claro, temos que deixar espaço para a licença poética, em primeiro lugar, porque nós não temos o quadro completo do passado, e em segundo lugar, algumas coisas podem não ficar didáticas para o público hoje. Então, existe um espaço para a licença poética, mas no que é importante do ponto de vista histórico, nós estamos mantendo a fidedignidade com o texto e com o contexto. Olha, muito bacana isso. Pena que o nosso tempo aqui na TV é curto, mas eu quero aproveitar para te fazer 2 convites, professor. O primeiro é para subir no ringue junto com as startups aqui do Batalha, para compartilhar um pouco dessa tua experiência e mostrar para essas startups o quanto entender o contexto é importante para fazer grandes coisas com seus negócios e ter resultado.
porque eu vejo que muitas vezes a startup ela tem dificuldade, professor, de entender o mercado em que ela atua, entender um pouco da persona, das histórias. E como o senhor é um grande historiador aí, especialista em entender a cultura, eu gostaria de te convidar para compartilhar um pouco desse teu conhecimento com as nossas startups, subindo no nosso ringue e ajudando as startups. Topa? Topo, vai ser um prazer mesmo. Olha, eu estou entusiasmado só pela propaganda que você fez, viu? Maravilha. E o segundo convite é para a gente organizar aí futuramente uma live para a gente fazer essa conexão entre o mundo das startups, o mundo da fé, o mundo das startups, um pouco dessa história, né? Inclusive até para a sua colaboração, que eu sei que também não é só da arqueologia do tempo bíblico, mas também muito da história do próprio país que nós vivemos aqui do Brasil, do contexto mundial. A tua colaboração pode ser muito importante para os empreendedores cada vez mais entenderem onde aplicar as suas soluções. Com certeza. Aliás, eu posso até dizer para você, a expressão startup pode ser moderna, mas o conceito é bem antigo. Se nós aplicarmos o conceito de startup à história egípcia, grega, nós vimos que lá já havia pessoas inovadoras, principalmente os filósofos que começam ali com Tales de Mileto, depois vários outros que passaram, os pré-socráticos, também em Israel, a própria legislação mosaica, muito daquilo que foi colocado já foi uma inovação para a época. Ou seja, nós podemos estar em novos tempos, mas o espírito de empreendedorismo nos antecipa em muitos séculos. Uau, professor! Olha, então vamos fazer essa live aí, vai ser incrível compartilhar esse conhecimento aí com a nossa audiência. Professor, muito obrigado e até a próxima. Valeu!